Meu filho olhou nos meus olhos e disse que eu não deveria mais aparecer na casa dele. Disse que a esposa não queria me ver. Eu fiquei parada na porta, segurando uma travessa de escondidinho ainda quente, sem conseguir processar aquelas palavras. Apenas acenei com a cabeça e fui embora. No dia seguinte, eles receberam uma ligação do banco. Eu tinha cancelado todos os pagamentos do financiamento que estava no meu nome. Mas deixa eu contar essa história desde o começo. Meu nome é Marlene. Tenho 64 anos e sou enfermeira aposentada. Passei 32 anos da minha vida trabalhando no Hospital Público de Joinville, em Santa Catarina. Comecei como auxiliar de enfermagem aos 19 anos e fui subindo aos poucos, fazendo cursos noturnos, estudando nos finais de semana, até me tornar enfermeira-chefe do setor de emergência. Criei meu filho Ricardo sozinha depois que meu marido morreu de infarto fulminante. O Ricardo tinha apenas 7 anos quando ficou órfão de pai. Lembro do dia em que tive que explicar para ele que o pai não voltaria mais. Ele chorou a noite inteira, agarrado ao travesseiro, e eu chorei junto, escondida no banheiro para que ele não me visse fraca. Naquela época, eu trabalhava turnos duplos para garantir que ele não passasse por nenhuma dificuldade. Fazia plantões de 12 horas durante o dia e ainda pegava extras nos finais de semana. Minha mãe ajudava a cuidar dele quando eu estava no hospital, mas ela também faleceu quando o Ricardo tinha 15 anos. A partir dali, éramos só nós dois contra o mundo. Nunca me casei novamente. Tive alguns pretendentes ao longo dos anos, homens bons que demonstraram interesse, mas eu sempre encontrava uma desculpa. O Ricardo era meu mundo, meu propósito, minha razão de seguir em frente. Talvez tenha sido um erro colocar tanta expectativa em uma única pessoa. Mas na época parecia a coisa certa a fazer. Quando meu filho conheceu a Tatiane, há 5 anos, eu fiquei genuinamente feliz por ele. Ela trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica. Parecia uma moça educada e tranquila. Tinha 26 anos, cabelos castanhos, sempre bem arrumados e um sorriso que parecia sincero. O Ricardo a apresentou num almoço de domingo e ela trouxe uma torta de limão de sobremesa. Achei um gesto delicado. O casamento foi simples, numa chácara nos arredores da cidade. Eu ajudei com tudo que pude, desde o vestido da noiva até a decoração. Passei semanas fazendo lembrancinhas à mão, organizando a lista de convidados, coordenando com o buffet. Achei que estava ganhando uma filha. 1 ano depois do casamento, eles vieram me procurar com uma proposta. Queriam comprar um sobrado em um condomínio fechado, daqueles com área de lazer e segurança 24 horas. O imóvel ficava num bairro valorizado, com 3 quartos, varanda gourmet e vaga para 2 carros. O problema era que a renda dos dois juntos não era suficiente para a aprovação do financiamento na Caixa Econômica. O Ricardo se sentou na minha sala, segurou minha mão e perguntou se eu poderia ser fiadora. Ele garantiu que seria apenas uma formalidade, que eles pagariam todas as parcelas rigorosamente em dia e que eu não precisaria me preocupar com nada. A Tatiane concordava com a cabeça, sorrindo, dizendo que eu era a melhor sogra do mundo. Eu assinei aqueles papéis sem hesitar. Que mãe não ajudaria o filho a realizar o sonho da casa própria? O financiamento era de R$680 mil, com parcelas mensais de R$4.500 ao longo de 30 anos. Eu verifiquei a situação financeira deles antes de assinar. O Ricardo trabalhava como supervisor de vendas numa concessionária e ganhava bem. A Tatiane tinha um salário mais modesto, mas complementava a renda. Juntos, tinham condições de arcar com o compromisso. Confiei no meu filho completamente. O primeiro ano correu bem. Eu ia almoçar na casa nova todo domingo. Ajudei a Tatiane a escolher as cortinas, dei de presente o jogo de panelas e organizei o chá de bebê quando ela engravidou. Meu neto estava a caminho e meu coração nunca tinha sido tão cheio de alegria. Comprei um berço de madeira maciça, o mais bonito da loja, e montei sozinha no quarto que seria do bebê. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar de forma sutil. As mensagens do Ricardo ficaram mais curtas e menos frequentes. Quando eu ligava, ele sempre parecia apressado. Dizia que estava ocupado e prometia retornar depois. Raramente cumpria.
Os almoços de domingo passaram a ser quinzenais, depois mensais. A Tatiane sempre tinha uma desculpa pronta. Dizia que o Ricardo estava exausto do trabalho, que eles precisavam de um tempo em família, que o final de semana era o único momento de descanso deles. Eu tentava não me incomodar. Afinal, eles eram um casal jovem construindo a própria vida. Era natural que quisessem privacidade. Mas uma parte de mim percebia que algo estava errado. Nas poucas vezes em que nos encontrávamos, o Ricardo evitava meu olhar. A Tatiane controlava todas as conversas, mudando de assunto sempre que eu perguntava como estavam as coisas. Uma vez, durante um almoço, eu perguntei se eles estavam bem financeiramente. O Ricardo respondeu de forma ríspida que estava tudo sob controle e que eu não precisava me preocupar. A Tatiane lançou um olhar para ele que eu não soube interpretar na hora. Eu sou enfermeira há mais de 3 décadas. Passei a vida inteira lendo pessoas, identificando quando um paciente está escondendo dor, quando uma família está omitindo informações importantes. Eu sabia reconhecer quando alguém estava mentindo. Via a tensão nos ombros do meu filho, o jeito como ele desviava os olhos. Mas eu me convenci de que estava sendo paranoica. Talvez fosse apenas uma mãe solitária com medo de perder relevância na vida do filho adulto. Decidi dar espaço a eles. Reduzi as ligações, esperei ser convidada em vez de aparecer de surpresa. Achei que estava fazendo a coisa certa, respeitando os limites do casal. Não fazia ideia de que esse afastamento era exatamente o que eles queriam. Não fazia ideia do que estava acontecendo por trás das portas daquela casa que eu tinha ajudado a comprar. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Eu adoro saber de onde você está nos acompanhando. O Heitor nasceu numa terça-feira de março, às 4h20 da manhã. Eu recebi a notícia por uma mensagem seca do Ricardo dizendo que o bebê tinha chegado e que mãe e filho passavam bem. Nem uma foto, nem uma ligação, nem um convite para conhecer meu neto. Apenas 2 linhas frias numa tela de celular. Mesmo assim, corri para a maternidade com um presente e uma manta de tricô que eu mesma tinha feito durante os meses de espera. Passei noites acordada trabalhando naquela manta, escolhendo a lã mais macia que encontrei, na cor verde clara, fazendo e refazendo os pontos até ficarem perfeitos. Bordei as iniciais do bebê num canto, com linha dourada. Era o primeiro presente que meu neto receberia da avó. Quando cheguei ao quarto, encontrei a Tatiane deitada na cama e o Ricardo sentado ao lado dela. O berço do bebê estava entre eles. Havia flores no criado mudo, balões prateados no canto do quarto, sinais de que outras pessoas já tinham visitado. Antes que eu pudesse entrar, a Tatiane levantou a mão e disse que eu precisava esperar. Falou que ela precisava descansar e que naquele momento só família imediata poderia ficar ali. Eu respondi que era a mãe do Ricardo, a avó do bebê. Ela me olhou com frieza e disse que família imediata significava ela, o marido e o filho. Pediu que eu voltasse na semana seguinte, quando as coisas estivessem mais calmas. Olhei para o Ricardo esperando que ele dissesse alguma coisa. Esperando que ele me defendesse, que lembrasse de todas as vezes em que eu cuidei dele doente, das noites que passei ao lado da cama dele, dos sacrifícios que fiz para que ele tivesse tudo. Meu filho ficou em silêncio, olhando para o chão. Não me defendeu, não me convidou para entrar nem por 5 minutos, não fez um único gesto em minha direção. Eu saí daquela maternidade sem conhecer meu neto, segurando a manta de tricô contra o peito como se fosse um escudo. No estacionamento, sentei no carro e chorei por 20 minutos antes de conseguir dirigir de volta para casa. As 2 semanas que a Tatiane tinha pedido se transformaram em 6. Toda vez que eu ligava, havia uma nova desculpa. O bebê estava com cólica e não dormia direito. A Tatiane estava exausta com a amamentação. O pediatra tinha recomendado evitar visitas por causa da imunidade do recém-nascido. Não era um bom momento, talvez na próxima semana. As próximas semanas nunca chegavam. Quando finalmente consegui segurar o Heitor nos braços, ele já sustentava a cabecinha sozinho e começava a reconhecer rostos. Tinha perdido as primeiras semanas de vida do meu neto,
os primeiros sorrisos, as noites em claro que toda avó sonha em compartilhar. Perdi o primeiro banho, a primeira consulta, os primeiros passeios de carrinho. Eu era uma estranha para o meu próprio neto. As visitas que se seguiram foram cada vez mais tensas. A Tatiane nunca me deixava sozinha com o bebê. Ficava ali, vigilante, controlando cada movimento meu, cada palavra. Se eu pegava o Heitor no colo de um jeito que ela não aprovava, corrigia imediatamente. Se eu cantava uma canção de ninar, ela dizia que o bebê não gostava de barulho. O Ricardo continuava distante, respondendo minhas perguntas com monossílabos, sempre olhando para o celular ou para a televisão, como se minha presença fosse um incômodo a ser tolerado. Durante essas visitas, eles não paravam de fazer comentários sobre dinheiro. Reclamavam que fraldas estavam caríssimas, que a consulta do pediatra particular era um absurdo, que o condomínio tinha aumentado a taxa mais uma vez. Um domingo, não aguentei e perguntei diretamente se eles estavam com dificuldades financeiras. Disse que poderia ajudar se precisassem, que não tinha problema nenhum em contribuir com as despesas do bebê. O Ricardo me cortou no meio da frase. O rosto dele ficou vermelho e ele disse que estava tudo sob controle, que eu deveria parar de ficar perguntando sobre a vida financeira deles, que eles não precisavam da minha caridade. A Tatiane completou dizendo que eles eram adultos e sabiam se cuidar, que eu deveria confiar mais neles. Eu me calei, mas a resposta agressiva me deixou com um nó no estômago. Aquele não era o filho que eu tinha criado. Alguma coisa estava muito errada. Na última terça-feira de junho, eu resolvi fazer uma surpresa. Fazia semanas que não via o Heitor, e a saudade estava me consumindo. Preparei um escondidinho de carne seca, o prato favorito do Ricardo desde a infância. Passei a tarde inteira na cozinha, refogando a carne desfiada no ponto certo com cebola e alho, preparando o purê cremoso com bastante manteiga, gratinando tudo no forno até formar aquela casquinha dourada que ele tanto amava. Coloquei a travessa numa sacola térmica para manter quente e dirigi até a casa deles. Cheguei às 18 horas, como fazia nos velhos tempos, quando ainda era bem-vinda. A Tatiane abriu a porta com uma expressão fechada. Não me cumprimentou, não sorriu, não perguntou como eu estava. Apenas ficou parada me olhando como se eu fosse uma intrusa, uma vendedora inconveniente que tinha tocado a campainha na hora errada. O Ricardo apareceu atrás dela segundos depois. O rosto do meu filho estava sério, quase irreconhecível. Não havia carinho naqueles olhos que eu tinha visto nascer. Ele disse que precisávamos conversar. Pelo tom da voz dele, eu soube que não seria uma boa conversa. Então veio a frase que mudou tudo. Meu filho disse que eu não deveria mais ir até a casa deles. Disse que a Tatiane não queria me ver por perto, que minha presença causava estresse, que eles precisavam de paz. Eu fiquei paralisada, a travessa de escondidinho queimando minhas mãos através das luvas térmicas. Perguntei o que eu tinha feito de errado, o que tinha acontecido para merecer aquilo. A Tatiane respondeu que eu era controladora demais, que ficava fazendo perguntas sobre as finanças deles, que eles precisavam de espaço para viver a própria vida sem interferência. O Ricardo completou dizendo que seria melhor eu me afastar por um tempo, até as coisas se acalmarem. Depois fechou a porta na minha cara. Não houve abraço de despedida, não houve explicação adicional, não houve sequer um obrigado pelo jantar que eu tinha preparado com tanto carinho. Eu fiquei parada naquela varanda por 3 minutos inteiros, olhando para a guirlanda decorativa que eu mesma tinha dado de presente meses antes. Depois acenei para a porta fechada, como se alguém pudesse me ver, e caminhei até o carro com as pernas tremendo. Coloquei a travessa no banco do passageiro. Liguei o motor. Dirigi até em casa no piloto automático, sem enxergar direito a estrada através das lágrimas. Só quando entrei na minha sala vazia é que o choro veio de verdade, um choro de dor e incompreensão que durou a noite inteira. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos meses, tentando entender onde tinha errado. O que eu tinha feito de tão grave para merecer ser expulsa da vida do meu próprio filho? Será que eu realmente era controladora como eles diziam?
Será que minhas perguntas sobre dinheiro tinham sido invasivas demais? A culpa me consumia, mesmo sem eu saber exatamente do que era culpada. Às 3 da manhã, desisti de tentar descansar. Levantei da cama, fui até a cozinha e fiz um café forte. O silêncio da casa era ensurdecedor. Sentei na frente do computador, ainda de camisola, com a caneca fumegando ao lado do teclado. Algo me dizia que havia mais naquela história do que simples desejo de privacidade. A reação exagerada do Ricardo, o nervosismo da Tatiane, os comentários constantes sobre dinheiro. As peças não se encaixavam. Como fiadora do financiamento, eu tinha acesso aos extratos de pagamento pelo site da Caixa Econômica Federal. Nunca tinha sentido necessidade de verificar antes, afinal, confiava no meu filho. Ele tinha prometido que pagaria tudo em dia, e eu acreditei nele como sempre acreditei a vida inteira. Mas naquela madrugada, alguma coisa me impulsionou a olhar. Uma intuição, um pressentimento, aquela voz interior que a gente aprende a ouvir depois de 60 anos de vida. Digitei minha senha e acessei o histórico de pagamentos do financiamento. Janeiro estava marcado como pago, fevereiro, pago, março, pago. Suspirei aliviada por um momento. Talvez eu estivesse mesmo sendo paranoica. Mas meu coração começou a acelerar quando vi abril. Em atraso. Maio. Em atraso. Junho. Em atraso. 3 meses consecutivos sem pagamento. R$ 13.500 em parcelas atrasadas. Meu estômago despencou como se eu tivesse caído de um precipício. Minhas mãos começaram a tremer sobre o teclado. Eu não entendia. Como era possível? O Ricardo ganhava bem, a Tatiane também trabalhava, eles não tinham filhos quando assinamos o contrato. Por que teriam parado de pagar? Então me lembrei de um detalhe que tinha esquecido completamente. Quando assinei como fiadora, o gerente do banco sugeriu que eu configurasse um débito automático da minha conta como garantia extra. Era uma segurança adicional, ele explicou, caso houvesse algum problema pontual com o pagamento dos titulares. Eu tinha concordado sem pensar 2 vezes, achando que era apenas mais uma formalidade burocrática. Abri o extrato da minha própria conta bancária em outra aba do navegador, e lá estavam, claros como água, 3 débitos de R$ 4.500, abril, maio, junho. O banco tinha debitado automaticamente da minha conta quando os pagamentos do Ricardo e da Tatiane não foram identificados. O sistema funcionava exatamente como o gerente tinha explicado. Eu estava pagando o financiamento deles sem saber. E enquanto isso, o dinheiro que eles deveriam usar para a parcela continuava na conta deles, intocado, poupado, roubado. Verifiquei o extrato bancário do casal, que também estava vinculado ao sistema do financiamento para fins de comprovação de renda. O salário do Ricardo caía todo dia 5, quase R$ 8.000. O salário da Tatiane, todo dia 10, mais 2.500. O dinheiro entrava normalmente, mês após mês. Não havia sinal de dificuldade financeira. Pelo contrário, vi gastos com restaurantes caros, uma compra de mais de R$ 3.000 em uma loja de móveis planejados, parcelas de uma viagem para Porto de Galinhas, roupas de grife, eletrônicos novos. Eles tinham dinheiro de sobra. Simplesmente escolheram não pagar a parcela da casa e deixar que eu pagasse por eles. Abri o aplicativo do Serasa no celular com as mãos ainda tremendo. Meu score de crédito, que sempre tinha sido excelente, acima de 800 pontos, tinha despencado 80 pontos nos últimos 3 meses. Havia notificações de atraso vinculadas ao meu CPF, restrições que poderiam me impedir de fazer qualquer financiamento ou compra parcelada. As cartas de cobrança estavam sendo enviadas para o endereço do imóvel financiado, não para o meu. Eles estavam recebendo os avisos do banco e escondendo de mim. Deliberadamente, friamente. De repente, tudo fez sentido. A distância crescente, as respostas agressivas quando eu perguntava sobre dinheiro, a proibição de visitas. Eles não queriam me afastar porque eu era controladora. Queriam me afastar antes que eu descobrisse que estavam me roubando. A expulsão da casa deles não tinha sido sobre limites saudáveis ou necessidade de espaço.
Tinha sido sobre esconder uma fraude. Meu próprio filho estava me usando como caixa eletrônico, enquanto fingia que eu era o problema. Fiz outro café às 4 da manhã. Minhas mãos já não tremiam mais. O choque inicial tinha dado lugar a uma clareza gelada, uma calma que vem quando você finalmente entende a dimensão de uma traição. Sentei novamente na frente do computador e abri o aplicativo do banco. Encontrei a seção de pagamentos automáticos. Lá estava o débito configurado para cobrir o financiamento do Ricardo, ativo, funcionando perfeitamente, sugando meu dinheiro sem que eu soubesse. Meu dedo pairou sobre o botão de cancelar. Pensei no meu filho quando era pequeno, correndo pela casa descalço, me chamando de mãe com aquela voz fininha que derretia meu coração. Pensei nas noites que passei em claro, cuidando dele quando estava com febre, com catapora, com medo do escuro. Pensei nos turnos duplos no hospital, no cansaço acumulado, nos sacrifícios invisíveis, nos sonhos que adiei para que ele tivesse tudo que eu não tive. Depois pensei na porta fechada na minha cara, nas mentiras contadas com tanta naturalidade, nos R$ 13.500 que eles tinham embolsado enquanto eu pagava a conta sem saber. Pensei no meu neto que eu mal conhecia, usado como desculpa para me manter afastada. Pensei em todos os domingos sozinha, em todas as ligações não atendidas, em toda a dor que eu tinha sentido achando que a culpa era minha. Cliquei no botão. Pagamento automático cancelado. A tela confirmou a operação. Fechei o computador e fui para a cama. Pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Um sono profundo, sem sonhos, sem culpa. O sono de quem finalmente parou de ser trouxa. 2 dias depois de cancelar o débito automático, meu telefone começou a tocar sem parar. Ricardo ligou 17 vezes naquela manhã. As mensagens chegavam uma atrás da outra, cada vez mais desesperadas. Ele dizia que o banco tinha entrado em contato, que havia um problema urgente com o financiamento, que eu precisava ligar para ele imediatamente, que era uma emergência. A ironia era quase cômica. Durante meses, ele mal respondia minhas mensagens. Agora, de repente, eu era urgente. Eu não atendi nenhuma ligação. Deixei o telefone tocando enquanto tomava meu café da manhã com calma, olhando pela janela, sentindo uma paz estranha. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, marquei uma consulta com o Dr. Sérgio Monteiro, um advogado que eu conhecia há anos. Ele tinha cuidado do inventário do meu marido quando ele faleceu e sempre me pareceu um homem íntegro e competente. Seu escritório ficava no centro de Joinville, num prédio antigo, mas bem conservado. Eu confiava no julgamento dele. Levei todos os documentos que tinha reunido durante a madrugada. Extratos bancários, histórico de pagamentos do financiamento, prints das mensagens antigas onde o Ricardo prometia que eu nunca precisaria pagar nada, comprovantes dos débitos automáticos que saíram da minha conta. O Dr. Sérgio analisou tudo com cuidado, folheando os papéis, fazendo anotações, franzindo a testa em alguns momentos. Depois tirou os óculos e me olhou com seriedade. Disse que eu tinha provas suficientes de fraude. O Ricardo e a Tatiane tinham se comprometido por escrito a arcar com todas as parcelas do financiamento. Ao parar de pagar deliberadamente enquanto eu cobria os custos sem saber, usando o débito automático como uma espécie de seguro secreto, eles tinham cometido apropriação indébita. Em termos mais simples, tinham me roubado. Eu poderia processá-los civil e criminalmente. A orientação dele foi clara e direta. Eu não deveria atender às ligações nem responder mensagens. Qualquer comunicação poderia ser usada contra mim ou dar a eles munição para distorcer a situação. Deveria deixar que eles sentissem o peso das próprias ações, sem interferência minha. O banco iria notificá-los oficialmente sobre os atrasos acumulados. Eles teriam que resolver a situação sozinhos, com o próprio dinheiro, ou enfrentar as consequências legais, que podiam incluir a perda do imóvel por leilão. Na sexta-feira seguinte, eu estava jantando sozinha, assistindo televisão, quando ouvi batidas violentas na porta. Não eram batidas normais de visita, eram socos, pancadas que faziam a porta tremer. Meu coração acelerou, mas eu respirei fundo e fui atender. Abri e encontrei o Ricardo com o rosto vermelho de raiva.
as veias do pescoço saltadas, os olhos injetados. A Tatiane estava atrás dele, segurando o Heitor no colo, com uma expressão de vítima ensaiada. O bebê chorava assustado com a atenção dos adultos. O Ricardo entrou sem ser convidado, empurrando a porta, perguntando aos gritos o que eu tinha feito. Disse que o banco tinha ligado avisando que os pagamentos automáticos tinham sido cancelados, que eles estavam prestes a perder a casa, que a culpa era toda minha por ter sabotado o financiamento. A audácia dele me deixou sem palavras por um momento. Eu permaneci calma, respirando fundo, lembrando das orientações do advogado. Respondi que eles tinham parado de pagar há 3 meses, não eu. Eu apenas tinha parado de cobrir a irresponsabilidade e a desonestidade deles. A Tatiane avançou para cima de mim, apontando o dedo na minha cara, dizendo que eu era obrigada a pagar porque era fiadora, que era minha responsabilidade legal. Respondi que eles eram obrigados a não roubar da própria mãe, que isso também era uma responsabilidade legal e que se quisessem discutir obrigações, poderíamos fazer isso na frente de um juiz. O Ricardo tentou se justificar, mudando de tom para algo mais suplicante. Disse que eles iam devolver o dinheiro, que só precisavam de um tempo para se organizar, que as coisas tinham ficado apertadas com o bebê. Perguntei tempo para quê. Disse que tinha visto os extratos bancários deles, que tinha acesso como fiadora. Enquanto eu pagava o financiamento da casa, eles estavam comprando móveis novos, jantando em restaurantes japoneses toda semana, viajando para Porto de Galinhas em resort de luxo. Não era falta de dinheiro. Era falta de caráter, falta de respeito, falta de decência básica. O Ricardo mudou de tom novamente, agora ameaçador. Disse que se eles perdessem a casa, eu perderia junto, que meu nome estava no contrato e meu crédito seria completamente destruído, que eu ia me arrepender de ter feito isso. Respondi que meu crédito já estava destruído por causa da irresponsabilidade deles, que meu score tinha caído 80 pontos, que eu já estava sofrendo as consequências das escolhas que eles fizeram. Agora era a vez deles sentirem o mesmo peso. A Tatiane tentou outra abordagem, apelando para a emoção. Perguntou que tipo de avó faz isso com o próprio neto, que tipo de pessoa deixa uma criança perder o lar. Olhei para ela com toda a frieza que consegui reunir. Olhei para o meu neto que eu mal conhecia porque eles me impediram de conhecer. E perguntei que tipo de filho rouba da própria mãe. Que tipo de pai ensina ao filho que roubar e mentir são comportamentos aceitáveis. Apontei para a porta e mandei que eles saíssem da minha casa imediatamente. O Ricardo tentou argumentar, mas eu o interrompi com a voz firme. Disse que eles tinham me expulsado da vida deles há semanas, sem explicação, sem chance de defesa. Agora eu estava expulsando eles da minha casa, com todas as explicações do mundo. O casal saiu. A Tatiane chorava, talvez de raiva, talvez de frustração por o plano ter falhado. O Ricardo bateu a porta com força ao sair, fazendo os quadros da parede balançarem. No dia seguinte, liguei para minha irmã Helena, que mora em Florianópolis há mais de 20 anos. Disse que precisava sair de Joinville por alguns dias, que precisava de distância para pensar com clareza, que precisava de colo de irmã. Ela me recebeu de braços abertos, sem fazer perguntas, sem julgamentos. Passei uma semana na casa dela, caminhando pela praia da Joaquina, tomando chimarrão na varanda, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Helena tinha passado por algo parecido com o filho mais velho dela anos atrás. Ela entendia. Desliguei o celular e deixei o advogado cuidar de qualquer comunicação. O Dr. Sérgio me mandaria mensagens pelo telefone da Helena se houvesse algo urgente. O sol e o mar me ajudaram a enxergar a situação com mais clareza. Eu não era a vilã daquela história. Eu era uma mãe que tinha sido explorada pelo próprio filho. E pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo me proteger em vez de me sacrificar. Voltei de Florianópolis numa quinta-feira, depois de uma semana longe de tudo. Me sentia renovada, mais forte, mais confiante nas minhas decisões. Estava descarregando a mala do carro quando meu telefone tocou. O número não estava salvo nos meus contatos, mas era um número local de Joinville. Algo me disse para atender, uma intuição que eu tinha aprendido a respeitar ao longo dos anos. Do outro lado da linha estava a Dona Célia, mãe da Tatiane. A voz dela era séria, contida,
como de alguém que está segurando muita raiva. Eu tinha encontrado Dona Célia apenas 2 vezes na vida, no casamento do Ricardo com a Tatiane e no chá de bebê do Heitor. Era uma mulher discreta, de poucas palavras, que ficava mais observando do que participando das conversas. Por isso estranhei quando ela disse que precisávamos conversar com urgência, pessoalmente, em algum lugar neutro. Disse que tinha descoberto o que a filha e o genro andaram fazendo nos últimos meses e que eu merecia saber a verdade completa. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria no centro da cidade, num lugar discreto onde poderíamos conversar sem sermos interrompidas. Dona Célia já estava lá quando cheguei, sentada numa mesa de canto, com uma pasta de documentos diante dela. Seu rosto estava cansado, envelhecido, como de alguém que não dormia direito há dias. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela começou a contar. 2 semanas antes, Ricardo e Tatiane tinham aparecido na casa dos pais dela em Joinville pedindo dinheiro emprestado. Estavam nervosos, agitados, falando por cima um do outro. Disseram que estavam desesperados, que o financiamento do sobrado estava atrasado por 3 meses e que a culpa era minha, da Marlene. A história que contaram para os pais da Tatiane foi elaborada e convincente. Disseram que eu estava apresentando sinais de demência, que tinha começado a esquecer compromissos, que confundia datas e pessoas, que tinha parado de pagar o financiamento por confusão mental sem nem perceber o que estava fazendo. Disseram que estavam tentando lidar com a situação delicada sem me magoar, protegendo minha dignidade. Pediram R$ 12.000 emprestados para cobrir os atrasos e regularizar a situação antes que o banco tomasse medidas drásticas. Dona Célia e o marido, seu Osvaldo, ficaram comovidos com a história. Afinal, demência é uma doença terrível, e eles acharam que estavam ajudando a filha a lidar com uma sogra doente. Deram o dinheiro sem questionar, transferindo no mesmo dia, acreditando que era um gesto de compaixão. Mas alguma coisa não batia. Dona Célia disse que me achou muito lúcida nas poucas vezes que conversamos. Eu falava com clareza, lembrava de detalhes, fazia observações inteligentes. Não parecia nem um pouco com alguém sofrendo de demência. Então, ela decidiu investigar por conta própria, em segredo, sem contar para a filha. Ela ligou para a Caixa Econômica Federal, fingindo ser eu, usando informações que tinha conseguido nos documentos do casamento. Pediu informações sobre o financiamento, sobre o histórico de pagamentos, sobre quem estava pagando as parcelas. O que descobriu a deixou em choque profundo. O débito automático que estava cobrindo as parcelas nos últimos meses vinha da minha conta, não da conta do Ricardo e da Tatiane. Os 3 meses de atraso tinham acontecido porque eles pararam de transferir o dinheiro para a conta do financiamento, mesmo tendo saldo mais do que suficiente nas contas pessoais. Não havia demência nenhuma, havia mentira calculada. Dona Célia continuou investigando, revirando papéis, vasculhando correspondências. Encontrou no escritório do marido uma carta do banco sobre um pedido de cartão de crédito. O cartão estava sendo solicitado no nome do seu Osvaldo, com limite de R$ 10.000, mas ele nunca tinha feito esse pedido. A assinatura no formulário era falsificada. Quando confrontou a Tatiane, a filha gaguejou, ficou vermelha e disse que era um engano do banco, um erro de sistema. Mas Dona Célia já não acreditava em mais nada que saísse da boca da própria filha. Ela finalmente percebeu o padrão. Ricardo e Tatiane tinham me usado até não conseguirem mais esconder a fraude. Quando eu descobri e cortei o financiamento automático, eles partiram para as próximas vítimas, os próprios pais da Tatiane. Era um esquema, não um erro de julgamento. Era caráter podre, não circunstância difícil. E se Dona Célia não tivesse investigado, eles teriam continuado roubando da própria família indefinidamente. Dona Célia propôs uma reunião com todos os envolvidos. Disse que precisávamos confrontar o casal juntas, expor todas as mentiras de uma vez, forçá-los a assumir responsabilidade pelos atos. Não adiantava conversar separadamente, porque eles iriam inventar histórias diferentes para cada um. Precisávamos cercá-los com a verdade. Concordei imediatamente. Era hora de acabar com a farsa. A reunião aconteceu no sábado seguinte, na minha sala de estar.
De um lado da mesa estavam Dona Célia e seu Osvaldo, ambos com expressões fechadas de quem foi traído. Do outro, Ricardo e Tatiane, que tinham sido convocados sem saber o motivo real. Acharam que era uma tentativa de reconciliação, talvez. Meu advogado, Dr. Sérgio, também estava presente, com um bloco de anotações e uma expressão imparcial. O confronto foi devastador. Dona Célia colocou todos os documentos na mesa, um por um, como cartas de um baralho mortal. Os extratos mostrando que eu pagava o financiamento. Os extratos da conta do Ricardo e da Tatiane mostrando dinheiro de sobra. Os pedidos de cartão de crédito falsificados no nome do seu Osvaldo. As mensagens de texto onde Tatiane descrevia minha suposta demência para os pais, pedindo dinheiro com base nessa mentira. Ricardo tentou culpar a Tatiane, dizendo que tinha sido ideia dela. Tatiane tentou culpar o Ricardo, dizendo que ele a pressionou. Os dois se atropelavam em desculpas contraditórias, cada um tentando jogar o outro embaixo do ônibus. Era patético de assistir. Dona Célia os interrompeu com uma voz gelada e perguntou por que tinham dito que eu estava com demência. Ricardo ficou pálido como papel e disse que só queriam simplificar a situação, que era mais fácil explicar assim. Eu o interrompi com voz firme. Perguntei se simplificar significava me fazer parecer louca e doente para roubar de todo mundo sem consequências. Apresentei minhas exigências de forma clara e direta. Devolução integral dos R$ 13.500 que eles tinham embolsado às minhas custas. Remoção do meu nome do financiamento, por venda do imóvel ou refinanciamento por conta deles. E nenhum contato comigo até que absolutamente tudo fosse cumprido e documentado. Ricardo protestou. Disse que aquilo não era justo, que eu estava sendo cruel e vingativa. O Dr. Sérgio respondeu com calma profissional. Disse que justo seria um processo criminal por estelionato praticado contra ascendente, que era crime previsto no Código Penal com pena de 1 a 5 anos de reclusão. As minhas exigências, comparadas a isso, eram uma gentileza que eles não mereciam. Os meses seguintes foram difíceis para o Ricardo e a Tatiane. Com todas as mentiras expostas e todas as fontes de dinheiro fácil cortadas, eles tiveram que enfrentar a realidade que tinham construído. Tentaram refinanciar o imóvel apenas no nome deles, mas o banco negou sumariamente. O score de crédito do casal estava completamente destruído pelos meses de atraso, e a renda dos dois juntos não era mais suficiente para assumir a dívida total sozinhos. O gerente disse que eles precisariam de um novo fiador, mas ninguém da família estava disposto a assumir esse risco depois de tudo que tinha acontecido. Sem alternativa viável, tiveram que colocar o sobrado à venda. O mercado imobiliário estava desfavorável para vendedores naquele momento. Havia muitos imóveis parecidos disponíveis no mesmo bairro e compradores estavam escassos. O sobrado demorou 3 meses para ser vendido e o valor final mal cobriu a dívida remanescente com o banco, mais as taxas de corretagem e os impostos de transferência. Eles não lucraram 1 centavo sequer com a venda. Todo o dinheiro que tinham investido na entrada, nas reformas, nos móveis planejados, tudo foi perdido. Saíram da casa própria, aquele sonho que eu tinha ajudado a financiar, direto para um apartamento alugado de 2 quartos num bairro bem mais afastado do centro. Sem o conforto financeiro que tinham construído às minhas custas, a relação dos dois começou a desmoronar rapidamente. As brigas eram constantes, cada vez mais intensas. Os vizinhos do apartamento novo reclamavam do barulho. Ricardo culpava Tatiane por ter sugerido o esquema do financiamento. Tatiane culpava Ricardo por não ter administrado melhor a situação quando as coisas começaram a dar errado. O casamento que parecia sólido do lado de fora se revelou completamente frágil quando o dinheiro fácil acabou e as consequências chegaram. 6 meses depois da reunião na minha casa, eles se separaram oficialmente. Tatiane voltou para a casa dos pais, que a receberam com frieza extrema e condições rígidas de convivência. Dona Célia me contou que a filha estava trabalhando em tempo integral numa loja do centro, contribuindo com todas as despesas da casa, sem direito a reclamações ou pedidos especiais. O seu Osvaldo mal dirigia a palavra a ela e tinha deixado claro que a confiança estava permanentemente quebrada.
Ricardo alugou uma kitnet pequena num bairro popular e arrumou um emprego numa loja de materiais de construção, ganhando bem menos do que ganhava como supervisor na concessionária, emprego que perdeu por faltas excessivas durante o período de crise. Estava longe da vida confortável que tinha enquanto me explorava. A guarda do Heitor ficou com a Tatiane por acordo entre eles, e Ricardo via o filho apenas nos finais de semana alternados, em visitas supervisionadas porque Tatiane não confiava nele sozinho com a criança. Eu segui em frente com a ação judicial que o Dr. Sérgio tinha preparado. O juiz analisou todas as provas documentais, ouviu os argumentos de ambas as partes e determinou a penhora de 30% do salário do Ricardo até que a dívida total fosse completamente quitada. R$ 300 por mês durante os próximos anos, descontados direto na folha de pagamento. Na audiência final, Ricardo argumentou que aquele dinheiro faria falta para o sustento do filho, que era pai de família, que estava tentando recomeçar. O juiz respondeu secamente que ele deveria ter pensado nisso antes de fraudar a própria mãe, que o ajudou a ter uma casa e foi recompensada com mentiras. Com tudo resolvido legalmente, tomei uma decisão que muitos acharam radical, mas que para mim fazia todo sentido. Vendi minha casa em Joinville, aquela casa onde criei o Ricardo, onde passei tantos anos da minha vida. Aquele lugar estava cheio de memórias, algumas boas, muitas dolorosas demais para suportar no dia a dia. Cada cômodo me lembrava de algo, e eu precisava de um recomeço verdadeiro. Comprei um apartamento menor em Balneário Camboriú, de frente para o mar, num condomínio com pessoas da minha idade. Menor, mais simples, mas completamente meu, sem nenhuma sombra do passado. Comecei uma vida nova aos 64 anos. Entrei para um grupo de leitura na Biblioteca Municipal do bairro, onde conheci mulheres interessantes com histórias de vida fascinantes. Fiz aulas de pintura em aquarela com uma professora aposentada que virou minha amiga. Viajei para Portugal com um grupo de amigas que conheci no condomínio, mulheres da minha idade que também tinham histórias de superação para contar. Visitamos Lisboa, Porto e o Algarve. Comi pastéis de Belém ainda quentes. Tomei vinho verde numa tasca antiga. Chorei de emoção vendo o pôr do sol em Sintra. Adotei uma cachorrinha vira-lata chamada Mel, de pelo caramelo e olhos doces, que me espera na porta todo dia quando volto da caminhada matinal na praia. 1 ano depois de tudo, no dia do meu aniversário de 65 anos, recebi uma mensagem do Ricardo. Era longa, cheia de palavras bonitas, pedindo perdão por tudo que tinha feito, perguntando se podíamos nos ver, se podíamos tentar reconstruir alguma coisa. Li a mensagem 3 vezes, sentada na varanda do meu apartamento novo, com o som das ondas ao fundo. Depois guardei o celular e continuei meu dia. Não respondi. Não por rancor ou vingança ou desejo de punição, por proteção, por amor próprio, por respeito a mim mesma. Aprendi que amor sem limites não é amor, é autodestruição. Aprendi que família não dá a ninguém o direito de explorar você, de mentir para você, de usar você. Aprendi que proteger a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência básica. E aprendi que filhos adultos são responsáveis pelas próprias escolhas. Não cabe a mim salvá-los das consequências das decisões que eles tomaram conscientemente. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba de uma coisa. Você merece respeito. Você merece honestidade. Você merece relações onde o amor seja recíproco, não uma via de mão única onde você só dá e nunca recebe. Não tenha medo de estabelecer limites, mesmo quando isso significa se afastar de pessoas que você ama profundamente. Você vale a pena ser protegida. Sempre. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Obrigada por ouvir esse relato. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do início ao fim. Até o próximo vídeo.